Eu vou dividir aqui, que eu tinha saído. E essa é a ficha que a gente está construindo nesse momento das nossas aulas, para a gente passar por todo esse caminho histórico, essa linha, vamos chamar de linha do tempo, né? A gente viu, a gente começou aí de 1930 até 45, e a gente viu a primeira parte aí do contexto histórico da predominância do governo Vargas, né, que vai até 45, e tudo o que aconteceu na educação. As reformas, reforma Capanema, reforma Francisco Campos, tá? Agora nós vamos entrar na segunda fase da ficha, que é dos anos de 1946 a 64, um período que foi chamado de populismo. E a gente ouve tanto falar, né, de governo populista. O que é isso? Né? Então, a gente vai agora entender. E aí, para a gente entender, eu sugeri que a gente fizesse esse apanhado histórico para que a gente pudesse se remeter à época e entender os principais feitos. Tá? Então, olha o que eu achei. Essa caracterização do populismo relaciona-se com a história não só do Brasil, no período de 1930 a 64, mas há um período que aconteceu, inclusive, na América do Sul. Está muito forte na América do Sul. E a gente até pode dizer na América Latina como um todo. O populismo no Brasil, nosso principal representante foi Getúlio Vargas, foi o governo Vargas. E na América do Sul, nós tivemos aí na Argentina o peronismo, né, com o Perón, que foi a década do Perón. Nós tivemos o aprismo, que é o Partido Aprista Peruano, que é o partido mais antigo do Peru, e o cardenismo, que é de Lázaro Cárdenas, no México. Né? Então, nós tivemos aí esse movimento por toda a América Latina. O que é esse movimento? Esse movimento, quando a gente ouve populismo, traz a ideia de um herói nacional, aflora os sentimentos de nacionalismo e patriotismo e de políticas públicas protecionistas. Vamos só guardando as questões para o final? Não, é que a gente já viu os anos do 46 e 64. Não. Não vimos, nós terminamos no final dele e vamos iniciar agora. Nós terminamos até o final com 45 com Getúlio. Agora é a segunda fase. A gente começou e não finalizou porque a gente fez a revisão da prova. Tá, ok. Tá? Então, ele traz a ideia do herói nacional e esse sentimento de nacionalismo e patriotismo. Só lembrando que nacionalismo e patriotismo têm significados diferentes, apesar de palavras que nos trazem a mesma ideia. Né? Então, uma pessoa nacionalista é aquela pessoa que tem aquele sentimento pela sua nação, de proteção, né, à sua nação. E o patriotismo é o amor à pátria, o nacionalismo, o amor e como fosse a valorização dos valores da nossa nação, da nossa cultura, dos nossos valores. E o patriotismo é defender, né, a nossa pátria, é uma ideia de defesa da nossa pátria. Tá? E políticas públicas implementadas protecionista. Protecionista a quem? Ao povo. Né? Então, são políticas públicas mais populistas, mais direcionadas em proteção ao povo. O populismo inicia com o final, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, que é em 45. A Segunda Guerra Mundial ela durou de 39 a 45 e teve mais de 50 milhões de mortos. Então, imaginem hoje que seria mais ou menos um quarto do nosso país. Né? Hoje nós temos cerca de 204 ou 8 milhões por aí, né? 5 milhões de habitantes. Então, imagine que um quarto disso teria sido devastado com a Segunda Guerra Mundial. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, começou uma outra guerra, que foi a Guerra Fria. E aí, o que era a Guerra Fria? A Guerra Fria ela foi uma disputa ideológica entre duas grandes superpotências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Então, de um lado, nós tínhamos uma potência capitalista e, do outro lado, nós tínhamos uma potência socialista. Né? Aí que tem, inclusive, o símbolo, né, da União Soviética era o foice e o martelo. Os americanos representavam o polo capitalista e os soviéticos o polo socialista.
Outros grandes conflitos aconteceram nesse período, como a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, onde Fidel Castro toma o poder e o seu comandante de frente, nós podemos dizer assim, foi Che Guevara, né? E a Guerra da Coreia, que dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul, que foi uma briga territorialista, que inclusive até hoje é assim, tá? Foi o período da corrida armamentista e também da corrida espacial. Na Guerra Fria, a disputa ali não era matar, era conquistar ideologicamente, né, esses territórios. Foi uma época de grandes sentimentos nacionalistas. Por exemplo, até hoje, a questão do imperialismo americano, né, como os Estados Unidos, como a única potência que matava alienígena, né, chegava na Lua a figura ali da bandeira dos Estados Unidos. Então, sempre, né, a gente via aquelas guerras e os Estados Unidos sempre vencedor. Isso era uma forma de imperialismo, é o que a gente chama de soft power, né, que é ganhar adeptos através de uma ideologia, através de ideias, através de sentimentos, né? Então, são as melhores marcas, os melhores produtos, os produtos têm qualidade, né? O sonho americano, né? Então, tudo isso, essa ideia desse imperialismo americano. A Guerra Fria, como eu já disse para vocês, foi um conflito não armado entre Estados Unidos e Rússia e só teve fim em 1991. Onde não existe mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e hoje a gente tem a Rússia. Houve uma mudança no território, alguns locais ali da União Soviética se tornaram independentes, hoje são países, né? E houve ali uma reforma desse território, mas a Rússia continuou sendo socialista, né? E hoje ela é socialista internamente, mas consegue abrir o seu mercado para o comércio, porque senão ela não se torna um país competitivo, tá? As nações viveram intensas disputas econômicas e diplomáticas com o objetivo de conquistar os chamados territórios de influência, né? Então, nós somos um território muito mais de influência americana do que de influência, por exemplo, soviética. Até porque, se vocês estão estudando como eu estou, a maioria dos golpes, né, que nós tivemos aí, seja em 30 com Getúlio Vargas, seja em 64 no regime militar, todos esses golpes eles tiveram como justificativa a não implementação do comunismo no Brasil, né? Então, foram sempre para tirar do poder os possíveis comunistas que iriam adentrar, né, nesse poder. No início, lá em 30, a gente viu que houve a destituição por Getúlio Vargas de Washington Luiz, que era, na época, governador de São Paulo, que se candidatou para a presidência, e por ele ser quem, na verdade, apoiou, né, Júlio Prestes, que foi eleito democraticamente, mas por ser comunista, se juntaram aí Minas Gerais com o Rio Grande do Sul e aí teve esse apoio a Getúlio Vargas que acabou assumindo. Em 64 não foi diferente também, tá? Mas a gente já chega lá. O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Então, quando a gente percebe que as pessoas são capazes de usar uma camisa dos Estados Unidos com a bandeira dos Estados Unidos, com um cinto com a bandeira dos Estados Unidos, essa supervalorização da cultura americana, a gente nota aí esse território de influência, o que a gente chama de soft power, esse poder suave, esse imperialismo americano que vai influenciando territórios e, com isso, pessoas, tá? E nós temos um outro tipo de poder que é o hard power, né? Que é a questão da briga, das guerras, de quem tem mais poderio bélico, tá? Então, eu tenho duas formas de poder, né? Que mais que eu tenho aí? As duas superpotências
investiram em tecnologia e armas e propagandas para demonstrar suas superioridades, né? Então, a gente tem aí um bloco capitalista e a gente tem um bloco comunista, né? Que a gente pode dizer, que são, na verdade, socialistas. Nós temos aí Cuba, que tem muito mais influência da antiga União Soviética e hoje da Rússia, por ser socialista, a Coreia do Norte, a gente tem aí a questão da China, a gente tem Cuba, Venezuela, né, Argentina, Uruguai, com essa influência mais socialista. Hoje, o Uruguai, nessas novas eleições, deu aí uma mudada. A direita ganhou, né, para ter uma reviravolta, porque são anos aí com uma economia precária e muito complicada, economicamente muito complicado, né? A Argentina tinha saído para a direita e agora voltou novamente, né, com a tendência de governo mais socialista. Então, essa é a ideia que nós temos aqui, Venezuela, vocês sabem, né, totalmente socialista. Então, essa é a ideia desse panorama que nós temos hoje na América Latina, na América do Sul, com a influência dessas duas superpotências. Na década de 50, o Brasil era governado já por Juscelino Kubitschek, né, que mantinha o plano de desenvolvimentista deixado pelo antigo presidente Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, que era chamado de JK, iniciais do seu nome, fez importantes obras e mudança, né? Então, foi o grande período de desenvolvimento e industrialização do nosso país, né? Muito desenvolvimento, muito emprego. A ideia de trazer a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, como uma ideia de soberania, porque Brasília está no centro do país. Então, se a gente estudar a questão dos rios, né, os afluentes, ele levam para um lugar central. Então, Brasília está dentro do centro, e se Brasília continuasse, quer dizer, se a capital do país continuasse no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito aberto. Então, até por uma questão de segurança, de soberania nacional, não era tão viável que continuasse. Economicamente, se fosse no Rio de Janeiro, seria ótimo para o Rio de Janeiro, mas em termos de segurança nacional, estaria muito exposta pela margem. Então, Brasília já está mais fechada. Então, essa foi a ideia pensada, idealizada por Getúlio Vargas e implementada por JK. Isso eu aprendi um dia desse, né? Quem construiu Brasília foi Juscelino Kubitschek, mas a idealização se deu no governo de Getúlio Vargas, né? E agora, nesse ano, acho que foi 2 semanas atrás, dia 21 de abril, exatamente, quer dizer, tem quase 2 meses, né? Brasília completa 60 anos de idade, né? Então, ou seja, a terceira capital do nosso país é muito jovem, né? Então, começou a ser construída em 56 e foi inaugurado em 60, tá? Então, nós tivemos como primeiras capitais aí do Brasil, a primeira de todas, que foi Salvador, depois o Rio de Janeiro e agora Brasília, né? Depois disso, a gente viu uma sucessão, gente, olha que fatos curiosos, uma sucessão de presidentes, alguns eu confesso para vocês que eu não conhecia e algumas curiosidades muito interessantes. E professora, só para complementar no do Juscelino Kubitschek, foi a abertura para a indústria automobilística também no Brasil, que teve um grande impacto, que foi justamente quando iniciou. Sim, só para complementar. Não, perfeito. Nós tivemos um período de industrialização muito forte. Nessa época, você trouxe uma coisa muito interessante, nessa época, nós tivemos o primeiro carro elétrico. Olha que interessante, que foi o carro da Gurgel, né, antigo. Gurgel. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, como se gastou muito, e aí já começou a ter os financiamentos, né, do dinheiro do exterior, o Brasil ficou muito endividado, foi o início da dívida externa do Brasil. E, ao mesmo tempo, nós não conseguimos segurar esse processo de industrialização e começaram grandes dívidas, e aí acabou que nós não tivemos apoio e essas empresas acabaram fechando por não darem conta de sustentar. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, hoje o futuro é o carro elétrico, e a gente já tinha isso, olha, quantos anos atrás? 70 anos atrás. Então, para vocês verem que, infelizmente, nós não financiamos aí pesquisa, tecnologia, e acabamos ficando atrasados em relação
ao restante do mundo, né? Aí, olha nossas curiosidades, gente, olha. Começa-se depois, em 46 a 51, o governo de Eurico Gaspar Dutra. Olhem só, foi o primeiro presidente eleito em muito tempo, mas ganhou porque ele tinha o apoio de Getúlio Vargas. Isso foi logo em seguida do final do mandato de Getúlio Vargas, de 45. Seu ministério, ele procurou desenvolver as infraestruturas essenciais que o país precisava. Inclusive, foi o primeiro período, a primeira Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, né, que foi em 1950. Só voltando um pouquinho, 45, Vargas é deposto por golpe militar, né? José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assume interinamente a presidência da República e chega o fim à era Vargas, tá? Calma, Vargas volta depois, só um minutinho. Em 46 é promulgada a nossa 4ª Constituição da República e olhem aí, gravem um asterisco que eu vou colocar para vocês. Nós vamos conhecer um pouquinho de todas as nossas constituições, tá? E o início do governo Dutra. O governo Dutra decreta a extinção do Partido Comunista. Olhem só, em 1947 foi extinto o Partido Comunista no Brasil, tá? Então, só que independente, eu espero estar falando com uma turma muito madura, independente das suas tendências políticas ideológicas, eu tenho que contar o que aconteceu na história. Então, todas as vezes que os militares assumem o poder, eles assumem com a justificativa de não deixar o país se tornar comunista. Tá? Então, em 47, o presidente Dutra decreta a extinção do Partido Comunista. O que mais? Em 48, é cassado o mandato de todos os deputados comunistas. Apesar de ter sido ditador, Getúlio Vargas, ele retoma o poder em 51, ele é eleito, e ele vai até 54. Ele era muito popular, ele conseguiu ser novamente eleito. Lembra lá naquele nosso primeiro momento, nós tivemos a implementação da Justiça do Trabalho, carteira de trabalho, ele deu um aumento de 100% para todos os assalariados no momento, né? A gente teve, assim, inúmeras coisas com Getúlio Vargas. Gente, o voto feminino em 37, se eu não me engano. Deixa eu trazer para cá, que eu acho que eu coloquei aqui, ó. A primeira fase, aqui, ó, e aqui embaixo, em 34, uma nova Constituição foi promulgada, o qual deu poderes ao Executivo, criou as bases da reforma trabalhista e sancionou o voto secreto e o voto feminino. Então, Getúlio Vargas, ele teve uma importância enorme para a gente. Daí ter sido o maior representante populista, né, na nossa história no Brasil. Vamos continuar aqui. Em 48 é cassado todos os deputados comunistas, já ia dizer feminista, comunista, né? E apesar de ganhar democraticamente, seu governo foi marcado por muitas controvérsias e muita pressão, né, para que ele se demitisse. E aí chega, né, muitas dívidas, muita pressão, e aí acaba o fim do reinado Vargas e terminou abruptamente com o seu suicídio, né? E aí ele tem aquela célebre fase, né? Eu saio do governo para ficar na história, e aí acaba se suicidando, tá? E aí, em 50, a gente tem umas novas eleições presidenciais, foi no período que ele voltou e saiu em 54, né, que com seu suicídio que se deu em 24 de agosto. Aí, gente, com a saída dele de 54, quem assumiu? Seu vice-presidente, Café Filho. Tá? Sucedeu Getúlio Vargas até a realização das novas eleições. Das eleições. Seu governo não durou muito porque ele ficou doente e teve que ser afastado. Ainda em 55, o presidente Carlos Luiz foi presidente que durou menos tempo no governo. Olha só, gente, 3 dias. Ele foi forçado a deixar o posto por suspeita de não querer entregar o governo ao novo presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Eu não sabia que a gente tinha tido um presidente de 3 dias, né? Aí, lá em 55, Nereu Ramos, né, em 55 e 56, foi presidente durante menos de 3 meses, até a tomada da posse pelo Juscelino Kubitschek. Então, do final de Vargas até Juscelino Kubitschek assumir, nós tivemos aí 3 presidentes, né? Seu governo curto foi marcado pelo caos, que ainda se sentia por causa do suicídio de Getúlio Vargas.
Juscelino Kubitschek assume em 56 e sai em 61. Né? Apostou muito no fortalecimento da economia do Brasil, fez muitos investimentos, mas também acumulou muitas dívidas. Seu maior feito no governo até hoje foi a construção de Brasília. Juscelino foi eleito democraticamente presidente, teve, com base em seus planos e metas, compreende diversas realizações desenvolvimentistas, né? Grande período da indústria brasileira, mas Jânio Quadros herdou de Juscelino Kubitschek, em 61, uma grande crise econômica que ele não conseguiu resolver. Por causa da sua política neutra na Guerra Fria, ele negociava livremente com países capitalistas, como os Estados Unidos, e comunistas, como a Rússia, né, que na época era a União das Repúblicas Soviéticas. Ele foi acusado de apoiar o comunismo. Então, Jânio Quadros ficou sem apoio político e, depois de 7 meses, se demitiu. Tá? O presidente Jânio Quadros toma posse em janeiro e renuncia em agosto, né? Que é o nosso famoso Jango, né? Jânio Quadros. E aí criou-se uma crise institucional. A cúpula das Forças Armadas se opõe à posse de João Goulart na presidência, né? E aí a solução desse compromisso foi a instituição, né, de um ato adicional à Constituição de 46, instituindo aí o sistema parlamentarista. Gente, por um período da nossa história, nós deixamos de ser presidencialista para sermos parlamentarista. Olha aí. Por que isso? Porque João Goulart, gente, ele tinha uma base de esquerda, ele tinha uma base mais socialista, né? E, de novo, os militares coibindo isso, de uma forma oprimindo isso, né? Por não acreditarem no comunismo. Para vocês terem uma ideia, como a nossa influência é muito mais americana, nos Estados Unidos o comunismo é crime. Então, houve aí todo esse impasse político para que nós não tivéssemos nos tornado um país comunista, né? Nesse período, Jango propõe algumas reformas muito importantes, por sinais, como a reforma agrária, reformas bancárias, administrativas, universitárias, inclusive das Forças Armadas. Gente, em 61, a gente tem a instituição da nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases, né? A nossa primeira LDB, que a gente já vai ver, em 61. Olha a importância para a gente. Antes, nós só tínhamos decretos de presidentes sobre a educação. Então, os decretos, sai presidente, entra outro presidente, são normas muito frágeis, porque elas são próprias do chefe do Poder Executivo. Então, se eu sou o novo chefe do Poder Executivo, eu mudo. Se eu quiser, mas eu posso mudar e criar um novo decreto que anula os anteriores. Agora, não. Com a legislação, a gente tem uma norma que passa pelo legislativo, que para mudar não é simples. A gente tem aí um rito constitucional e uma lei de abrangência nacional. Então, a gente começa em 61 a ter aí uma norma que regeria toda a educação brasileira. Gente, tudo isso é muito recente, a gente tem menos de 60 anos, 59 anos da nossa primeira LDB. Por isso que as questões na educação, elas são muito morosas, são muito lentas, né? Porque nunca, como a gente viu, foi de fato uma prioridade para o Brasil. Apesar da gente ter tido grandes incentivos, pessoas que tinham pensado, o governo Getúlio Vargas, nós tivemos grandes reformas muito boas, mas ainda não vinham como um plano nacional fortalecido desde 30. Começou a ser fortalecido em 61 e já com algumas críticas, que é o que nós vamos ver, tá? Aí o que acontece? Em 61, Ranieri Mazzilini assume a presidência durante 13 dias. Olha aí, 13 dias entre a renúncia de Jânio Quadros e a volta do vice-presidente João Goulart, que estava em outro país. O governo de João Goulart, que vai até 64, foi marcado por muita instabilidade política e econômica, seus planos de reforma do país não foram bem acolhidos e ele foi acusado de tentar criar um regime comunista no Brasil. Olha aí, 64, o início da ditadura militar no Brasil, né? O famoso golpe de 64, né? Que aconteceu aí, o golpe militar, onde João Goulart fugiu, abandonando a presidência da República. Em 63, um ano antes dele sair,
houve um referendo restabelecendo o sistema presidencialista. Em 64, é deflagrado o golpe político-militar que afasta João Goulart do poder e o Marechal Castelo Branco assume a presidência da República, né? Esse ato institucional suspende aí o AI-5, os direitos políticos de centenas de pessoas. Quais eram esses direitos políticos? Primeiro, de votar. Segundo, de escolher uma ideologia que se quisesse, né? Por quê? Foi a interferência para que nós não tivéssemos aqui um país comunista, tá? Em 64 é o período que finda o que a gente chama de República Populista e inicia o governo militares que vai de 64 a 85, que é o nosso próximo tópico, e um convite aos senhores e senhoras a fazerem a pesquisa, porque na próxima aula eu quero mais ouvi-los do que eu falar. Hoje foi uma ambientação depois do período das provas, tá? Professora? Oi, meu amor. Já, justamente nos anos de 1960 foi quando foi criado o campus do Guamá, do UFPA. Sim, que tem a ver com a reforma da LDB, que nós já vamos ver. Foi em 61. E aí, nesse mesmo ano de 60, foi quando teve a desativação da ferrovia Belém-Bragança, porque tinha caído o faturamento do avanço das rodovias. Pois é, né? E olha só, se em vez de se investir na malha viária, que foi estradas, né, ligando o Brasil todo, se nós tivéssemos investido na malha ferroviária, o nosso país hoje era muito mais desenvolvido. Por quê? Porque, gente, o petróleo, o combustível, ele é muito caro. Um caminhão ou vários caminhões